Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. E olha, é da hashtag Segue o Líder. Exatamente. Flamengo e Palmeiras, o grande clássico do Maracanã, que agita a 29ª rodada. Se você está curtindo a gente através do YouTube, não esquece de deixar o seu like, comentar, compartilhar com a galera e se inscrever no canal se você é novo. Eduardo Gerac. Antes do Edu, peraí, tem que lembrar a galera aqui do aplicativo Flash Score, que pinta no cantinho da tela para você ter muita informação na palma da sua mão, é de graça. Agora sim, deixa eu convocar Eduardo Gerac, porque é um clássico da polêmica, Edu. Esfrega as mãos. Jogou de bola, jogou de bola. Eu estarei no Maracanã para narrar esse jogão de bola, porque o último que eu fiz não foi jogão de bola, não, foi Fluminense e Juventude, mas já passou. Edu, tem polêmica na arbitragem, o Wilton Pereira Sampaio foi o escolhido, o Everton tá fora, o que esperar desse clássico? Tudo bem, Edu? Tudo bem sim, Fábio. Sem dúvida alguma, não dá para fugir de falar que é a final antecipada do Campeonato Brasileiro. Uma das, né? Porque é claro que se o Palmeiras vence e abre aí uma vantagem boa, né, para cima do Flamengo, ou seja, aí vão ser 6 pontos de vantagem para cima do Mengão, a coisa fica complicada para o Flamengo, né? O Palmeiras, claro, vai poder administrar isso nos 10 jogos que restam a ele. O Flamengo também vai ter só 10 jogos, né? Depois dessa partida aí contra o Verdão, mas o Flamengo ganhando, ele cola no Palmeiras, né? Em termos de pontuação, ainda teremos a vantagem do Verdão nas vitórias, uma vitória a mais. E para ajudar tudo isso, né? Estamos falando aí do segundo melhor ataque do campeonato brasileiro, no caso o Palmeiras, né? Que tem 51 gols feitos até aqui. Ele só está atrás do próprio Flamengo, que tem 53, só que o Mengão é a melhor defesa do campeonato, né? São 13 gols tomados apenas até aqui, o que realmente é uma marca excepcional. Vamos ver, né, se contra esse belíssimo ataque alviverde, o Palmeiras que não para de golear os seus adversários, né? Nos últimos jogos vem empilhando goleadas importantes, vai ser um jogão sem dúvida alguma, né? E claro, tem um outro ingrediente interessante nesse jogo, Fábio. A gente tem até a primeira tela aí para mostrar para quem está nos acompanhando em vídeo, né? Que o Palmeiras não ganha do Flamengo no Rio já faz um bom tempo. Eu listei aqui os últimos jogos entre Flamengo e Palmeiras no Rio, né? Tivemos o ano passado, em 11/8, 1-1, o empate. Depois, antes disso, o Flamengo havia vencido por 3-0. Antes disso, já em 22, né, um empate em 0-0. Em 21, uma vitória rubro-negra por 1-0. Em 21 também, outra vitória rubro-negra por 2-0. E aí, se a gente for voltando, 19, 3-0 para o Flamengo. 18, 1-1. E 17, 2-2. Ou seja, a gente tem 8 jogos aí que não aparece nenhuma vitória do Palmeiras. A vitória do Palmeiras, no caso, é o 9º e o 10º jogo, né? Tudo isso, claro, você também pode acompanhar conosco aqui no aplicativo da Flash Score. A gente tem toda a lista aí de todos os jogos entre Flamengo e Palmeiras ou entre Palmeiras e Flamengo. E aí você vai falar, mas isso aí você fez o recorte só do Rio. Mas mesmo jogando fora do Rio, o Flamengo tem levado a melhor contra o Palmeiras. Tivemos aquele jogo, portanto, por exemplo, o ano passado, que o Palmeiras venceu por 1-0, mas foi um jogo que não adiantou de nada, né? Porque o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, porque o Flamengo havia vencido por 2-0 na primeira partida. Então temos todos esses ingredientes aí para esse jogão. É claro, além da arbitragem, né? No meu modo de ver, a CBF foi na bola de segurança. Pegou um dos melhores árbitros do Brasil aí para apitar o jogo. Mas o Palmeiras não curtiu muito não, Edu, porque ele é o cara que o Palmeiras menos vence nos últimos jogos. Já há um Exato. levantamento da diretoria. Por exemplo, contra o Corinthians perdeu, contra o Bahia perdeu, contra o Botafogo perdeu. No ano passado o Corinthians perdeu, no ano passado com o Flamengo empatou, perdeu para o Fluminense no ano passado, perdeu para o São Paulo. A última vitória, segundo eu fiz um levantamento aqui rápido, mas olhando, foi contra o Juventude. Aliás, Juventude não, América Mineiro, na Série A de 2023. Então, o Wilton, além de ser um cara que expulsa muito o Abel Ferreira. Mas, enfim, o Everton tá fora com uma fissura na mão, vai ficar fazendo um tratamento conservador.
né, com o departamento de saúde e performance da equipe do Palmeiras. É um baita desfalque, com certeza, para esse jogo. Agora, você falou, esse retrospecto é do Maracanã, né, do Rio de Janeiro. Mas no turno o jogo foi na casa do Palmeiras e deu Flamengo, né? Não, exatamente. Então, o jogo do Flamengo, vamos dizer assim, para o lado rubro-negro, claro, se encaixa muito bem com o jogo do Palmeiras, né? Então, essa que é a grande pergunta para mim. O que o Abel vai fazer, não apenas para neutralizar o Flamengo, mas para conseguir ser ainda mais imponente, vamos dizer assim, sobre o Flamengo, né? Porque nos últimos jogos o Palmeiras tem deitado e rolado, teve goleada aí vários jogos do Palmeiras, né, nas últimas rodadas, e a virada excepcional em cima do São Paulo jogando fora de casa, mas é claro que contra o Flamengo a situação é meio complexa. Lembrando, só para fechar essa coisa do retrospecto, né, esse último jogo que o Palmeiras venceu no Rio, foi no dia, toca aqui com a Flash Score aberta, foi no dia 5/6, ou seja, 5 de junho de 2016. E sabe quem fez o gol naquela época? Gabriel Jesus, ainda era o centroavante do Palmeiras. Tem tempo, muita coisa aconteceu depois. O Praz era goleiro, enfim. O time era Jean, Thiago, Vitor Hugo e Fabrício. Matheus Salles, Moisés, Roger Guedes, Dudu e Tietê, o time do Palmeiras. E o Flamengo, já que está aqui aberto, Muralha, Rodinei, Duarte, César e Jorge, Arão e Márcio Araújo, Fernandinho, Alan Patrick, Everton e Felipe Viseu. Muita coisa mudou desde então. Então, enfim, faz tempo realmente que o Verdão não consegue uma vitória, né? Que seja. Apesar que o empate para o Palmeiras, vamos combinar, não deixa de ser um resultado ruim, né? Porque, afinal de contas, é uma rodada a mais que se joga e a diferença entre eles fica exatamente igual. E só lembrando, você falou realmente do Everton, isso sim é uma mudança e tanto no time do Palmeiras, né? Porque o Everton é um dos jogadores que mais atuam pelo Verdão, né? Ele não larga o osso, ele tá sempre no gol. E assim, por mais que deve ser o Marcelo Lomba, deve ser o escolhido, né, como substituto a do tendência Everton. é essa, né? Lembrando que o Palmeiras tem ainda o Carlos Miguel. Agora, o Lomba jogou 4 vezes esse ano. Por mais que seja um grande goleiro, a gente sabe que na posição Ritmo. ritmo, reflexo, né? Vale muito, é muito realmente importante. E aí complica até a vida do Palmeiras, quem sabe, para a Libertadores, mas isso é um outro debate, um outro assunto, né? E aí a gente tem já vai mudando a tela, vamos para a tela do Flamengo, porque essa também é uma grande questão aí, né? Que o Felipe Luiz vai ter que trabalhar. Porque a gente já disse aqui que o Flamengo, tudo bem, do ponto de vista defensivo, até que ele tem entregado bem, né? Só tomou 13 gols no campeonato. Ele que vem de uma vitória tranquila, podemos dizer assim, sobre o Botafogo por 3-0. Agora, a questão do Flamengo é exatamente do meio para frente, né? O Flamengo, tudo indica, não vai ter o Saul. Everton Cebolinha também já está fora por alguns meses. Sim. Mas esse meio-campo do Flamengo é que a gente precisa ver como que o Felipe vai montar. Tudo bem que o Pulgar está voltando, né? Ele entrou durante o clássico com o Botafogo e jogou muito bem. O Jorginho, sem dúvida, é uma peça central aí nesse meio-campo rubro-negro. E o Arrascaeta, claro, também não pode sair desse time, né? Porque, por exemplo, contra o Cruzeiro, que foi um 0-0 ali que o Flamengo não conseguiu ser efetivo, quem jogou na frente foi o Samuel Lino e o Plata. Ali no nosso mapinha, o Lino é o 16, né? O Plata é o 50. E o Carrascal jogando pelo lado direito, né? Um pouco mais no ataque. Ou seja, a grande incógnita deve jogar o Pulgar, deve jogar desde o começo do lado do Jorginho, e vamos ver se com esse meio-campo, né, o Flamengo tem volume de jogo suficiente para incomodar o Verdão lá na frente. Lembrando, claro, que sempre tem aquela discussão em relação ao Flamengo, apesar de ser o melhor ataque do campeonato, sempre tem aquela discussão em relação à eficiência do time, né? Que às vezes está produzindo, mas não bota a bola na rede. E o Pedro é o cara que tem feito a diferença, né? Ele completou 300 jogos com a camisa do Flamengo, fez gol no clássico diante da equipe do Botafogo. Agora, o Edu, você falava em relação a esse clássico, o Marcelo Lomba aí, jogador do Flamengo, inclusive, né? Pode ter uma lei do ex aí, o cara fechar o gol. Mas eu entendo o seguinte, hoje são 3 pontos de diferença.
O jogo começa às 4 da tarde. Atenção, torcedor, porque ele era 6h30 e foi antecipado, né? Antecipado, verdade. Então, 61-58. Caso o Flamengo vença, empata na pontuação. Só que o Palmeiras seguirá na liderança, porque ele tem 19 vitórias e o Flamengo passará a ter 18. Por isso que eu até tenho conversado com alguns amigos e falo o seguinte, olha, se o Palmeiras vencer, o campeonato para mim acaba. Sem Porque dúvida. ele vai abrir 6 pontos e 3 vitórias de diferença. Para tirar na reta final, faltando 10 rodadas, muito difícil, hein? Vai ser complicado. Agora, tem uma outra questão importante, né? Que os dois times, depois, pela tabela de ambos, né, a gente tem até a tela do Palmeiras também para a gente discutir uma coisa que eu acho bastante interessante. Eu fiz questão de puxar, Fábio, a rede de passes aí, né, do Palmeiras no clássico troca, né? do São Paulo, né? Que foi aquela virada. Tudo bem, a gente sabe que teve aquele pênalti absurdo que não foi dado e tal, mas enfim, o que vamos analisar aqui é a virada do Verdão para cima do São Paulo. E naquele jogo em específico, assim, o Abel Ferreira teve uma leitura absolutamente brilhante no meu modo de ver, porque o São Paulo deitou e rolou no primeiro tempo, né? Para quem não acompanhou aquele jogo, o São Paulo venceu por 2-0, né? Abriu 2-0 e depois virou 1-0, né? Fez o segundo no início do segundo tempo. E aí teve aqueles lances polêmicos dos pênaltis e tal. Não, minto. Virou 2-0 para o São Paulo, né? Isso, aí ele fez o segundo gol do Tapia foi no finalzinho, no 30. O Luciano fez aos 15 minutos 1-0 e o São Paulo ampliou aos 34. Aí veio o lance do pênalti para o São Paulo. Estava 2-0. O início do segundo tempo foi aquele lance polêmico do pênalti que o São Paulo poderia ter feito 3-0. Mas depois, o Abel fez uma mudança no Palmeiras, que o Palmeiras atropelou o São Paulo em 24 minutos. E qual foi essa mudança? O Palmeiras começou a jogar muito pelas laterais. Então é isso que esse jogo contra o Flamengo vai ser interessante a gente acompanhar. Porque no primeiro tempo contra o São Paulo, o Abel montou um time que era mais de toque de bola. E é parecido com o time do Flamengo, que gosta de ter a bola nos pés. Mas no segundo tempo, principalmente quando ele coloca o Alan, né, pelo lado direito, ele tirou o Gia e colocou o Alan improvisado ali na lateral direita, aí o Palmeiras teve uma avenida ali pelo lado direito e conseguiu com muita velocidade, porque essa é uma característica da equipe do Palmeiras, nessa transição muito veloz, conseguiu realmente atropelar o São Paulo. Claro que o São Paulo também não tinha um banco, né, suficiente para... Então, assim, voltando para o jogo do Flamengo, né? O Flamengo, claro, vai ter a bola, ou vai querer ter a bola, e aí vai ter que se fechar, porque o Palmeiras vai ter, claro, vai insistir muito naquela transição rápida, né? Porque tem o Vitor Roque lá na frente, que está numa fase excelente, ele dentro da grande área tem conseguido finalizações ali do arco da velha, né? Vamos dizer assim, e o Palmeiras do lado direito vai ter a volta do Kelvin, né? O Kelvin, que é um lateral mais construtor que o Giai. Então, assim, esse jogo pode ser definido, no meu modo de ver, pelas laterais do campo, né? Ou seja, vai ser, sem dúvida, um duelo tático muito interessante. São dois jogadores, são dois treinadores, melhor dizendo, né? Que têm os jogadores na mão. Então, sem dúvida, vai ser muito interessante a gente acompanhar essa partida, né, Fábio? E eu estarei lá no Maracanã contando tudo aqui na Flash Score para você que vai acompanhar através do nosso site em flashscore.com.br ou através do nosso aplicativo. Edu, forte abraço, ótima transmissão para você também no fim de semana e até a próxima, hein? Abração, não, sem dúvida eu estarei em Mirassol, em São Paulo, jogo também bastante interessante. Mesmo horário. Exatamente, e só para amarrar uma coisa que eu estava falando, que eu acho que eu não fechei o raciocínio, que assim, depois disso, a tabela do Flamengo é um pouco mais tranquila do que a tabela do Palmeiras. Por quê? O Flamengo vai ter mais jogos em casa que o Verdão e vai ter menos clássicos que o Verdão. Então, vamos ver o que vai acontecer no Maracanã e depois, essa sequência do campeonato, claro, a gente vai continuar acompanhando aqui na Flash Score. Palmeiras tem 2 jogos com o Santos, o atrasado do primeiro turno e o desse segundo turno, e tem o Cruzeiro também. Então a tabela realmente para o Palmeiras fica mais pesada. Um grande abraço, Edu, e até a próxima, amigo. Até mais, abração, valeu. Valeu, muito obrigado a você pelo carinho, pela sua audiência. Ponto final em mais um pré-jogo especial.
Flamengo e Palmeiras, e eu vou estar direto do Maracanã acompanhando tudo para você. E não esquece, QR Code pinta aqui no cantinho na tela, é para você escanear e ter muita informação na palma da sua mão. Porque aqui na Flash Score é assim, você lê o jogo como ninguém.